Olá, queridos amigos de luz, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Sandra Sueli e aqui você encontra vários assuntos que vão ajudar você no seu crescimento interior. E na aula de hoje eu estou trazendo para vocês um tema bastante interessante, que é a respeito dos tecidos que são nocivos energeticamente, tá? Então a gente vai conhecer aqui alguns tecidos que realmente, se nós formos pensar em qualidade energética, a gente vai precisar, talvez, não usar da forma como a gente vem usando alguns tipos de tecido, tá? Então, essa videoaula, ela é apenas para esclarecer, tá? Com relação à qualidade energética de alguns tipos de tecido que muito provavelmente todos nós temos, eu também tenho, né? Então a videoaula de hoje, ela não é para trazer assim um desconforto, né, para vocês, não é para vocês ficarem preocupados, pensando, nossa, mas agora, né, o que eu vou fazer com o meu guarda-roupa? Eu tenho um monte de roupa que o tecido não é bom, o que eu vou fazer com tudo isso? Calma, gente. A ideia é apenas trazer um esclarecimento. E aí vocês podem ir se adaptando, tá? Assim, devagarinho na aquisição de algumas peças que tenham um tecido que seja bom energeticamente, tá? Então isso também trouxe uma surpresa para mim, tá? O meu guarda-roupa também, ele tem peças com tecidos igual ao guarda-roupa de todo mundo. Então tem peças que eu tenho que não são boas energeticamente, tem outras que são mais ou menos, tem outras que são boas. E agora com esse conhecimento, né, eu também vou procurar fazer uma mescla, tá? Principalmente na hora em que eu for fazer uma prática devocional, na hora que eu for fazer um ritual, uma oração, tá? Então a gente vai destrinchando esse tema ao longo do vídeo e vocês vão entender que não tem necessidade de vocês ficarem apavorados ou assim desconfortáveis, né, com o que vocês têm no guarda-roupa. Vocês podem manter o que vocês têm no guarda-roupa, assim como eu também estou mantendo, mesmo tendo esse conhecimento, mas eu vou fazer de uma forma híbrida, né? Eu vou fazer de uma forma em que quando eu estiver fazendo uma prática devocional, eu possa estar com um tecido que não vá atrapalhar a minha prática energeticamente. E aí vocês vão entender ao longo da aula o porquê que isso acontece, tá bom? Então vamos lá, para a gente começar a entender o assunto, né? Eu vou trazer de uma forma bem simples, tá? Porque a gente não é assim nenhum, assim, não é uma pessoa que está mexendo com esse assunto todos os dias. Então só para vocês poderem ter uma noção de como que a coisa funciona. Em primeiro lugar, eu vou falar sobre o nosso corpo a nível energético, tá? Então, para quem já segue o meu canal, para quem já assiste as minhas aulas, já deve ter visto algumas publicações em que eu falo sobre os chakras, né? Então, os chakras são centros de energia, são centros de força que nós temos nos nossos corpos sutis, tá? E esses centros, chamados chakras, eles captam e emanam energia, tá? Então, para quem ainda não ouviu falar sobre isso, dá um pulinho lá no canal, procura ali alguma coisa sobre chakras que vocês vão ter toda a explicação para poder entender bem do que a gente está falando aqui. Então, gente, os nossos corpos, né, todos nós temos vários chakras, muitos deles, sendo que nós temos 7 chakras principais, que ficam ao longo do nosso corpo, né? Começando da cabeça e vem descendo até os nossos pés. Muito bem. Esses chakras, eles captam e irradiam energia, tá? Como nós vivemos numa cultura em que nós temos a nossa vestimenta, né? Nós temos por hábito nos vestir. Dependendo do tipo de roupa que você coloca, dependendo do tecido que essa roupa é confeccionada, isso pode interferir de uma forma positiva ou negativa sobre
a irradiação e captação de energia dos nossos chakras, tá? Então, é nessa abordagem que a gente vai falar sobre alguns tecidos, tá bom? E aí, vocês conhecendo, vocês podem ter a liberdade de poder escolher. Então, o objetivo dessa aula é exatamente trazer o conhecimento para que vocês possam escolher, né, por livre e espontânea vontade, aquilo que vocês acham que é melhor para vocês, tá? Então, é isso. Eu vou explicar alguns tecidos, do que eles são feitos e o que acontece quando a gente usa determinados tipos de tecido, e aí vocês vão fazendo uma avaliação dentro da vida de vocês, dentro do propósito de vocês, para vocês poderem fazer algumas mudanças grandes ou pequenas, da forma que vocês acharem melhor, tá bom? Então vamos lá. Nós temos, de um modo geral, dois tipos de tecido, de tecidos assim, de fibras. Nós temos vários tecidos que são de origem natural, que são chamados de tecidos de fibras naturais, e nós temos uma gama de tecidos que são chamados de tecidos sintéticos, que são tecidos confeccionados com fios sintéticos. Muito bem. Nas fibras naturais, nós temos vários nomes de tecidos, que daqui a pouco eu vou falar alguns, tá? E nos tecidos sintéticos, nós temos também vários nomes de tecidos que são feitos com fios sintéticos. A grande diferença está exatamente na composição do fio que vai dar origem ao tecido, tá, gente? Então, falando de uma forma energética, todos os tecidos que têm origem sintética, tá? Que depois eu vou enumerar alguns. Todos os tecidos que têm origem sintética, eles serão nocivos para a nossa captação e irradiação energética. Então, tecidos sintéticos são nocivos energeticamente, tá? E os tecidos de fibras naturais, ou chamados tecidos naturais, eles são tecidos que são bons porque são neutros, tá? Eles não vão aumentar nem diminuir a sua capacidade de irradiar ou captar energia. Simplesmente eles são neutros. Eles não vão bloquear a sua captação de energia nem a sua irradiação energética, tá bom? Então, gente, quando eu fiquei sabendo disso, né, que eu pesquisei e tudo mais, eu falei, nossa, mas o meu guarda-roupa, gente, ele é, assim, 90% sintético. Eu fiquei até triste quando eu me dei por conta. Eu falei, gente do céu, eu falei, 90% do meu guarda-roupa é composto de fibras sintéticas, né? Que é o que a gente encontra por aí, é verdade? Você vai numa loja, você olha lá uma roupa, é linda, maravilhosa, quando você vai ver, é tecido sintético, né? E aí, fazer o quê? Né? Então, a gente, né, a nossa cultura, a nossa sociedade, né, o nosso hábito, ele é majoritariamente composto por peças de tecido sintético. Até pelo fato da praticidade, né, que não amassa, que não encolhe, que mais? O preço, né, que às vezes tem um preço mais acessível, às vezes o caimento da peça também é melhor e tudo mais. E aí, gente, a gente acaba, quando a gente conhece isso, a gente acaba entrando assim num conflito, né? Porque ou você deixa de usar praticamente 90% do seu guarda-roupa e vai ter uma ou duas peças só que vão dar conta da captação energética. Então, o que a gente pode fazer numa situação dessa? Em primeiro lugar, nós não vamos nos desfazer assim, de uma forma drástica de nada do nosso guarda-roupa. Nós vamos manter, a não ser que você queira doar por uma questão de liberar espaço, né, gente? Aí é outra
outra videoaula, né? Nós estamos falando aqui apenas dessa questão dos tecidos para a gente poder entender o que acontece. Então, vamos imaginar que você vai fazer uma prática devocional, né? A gente sabe que toda prática devocional, ou melhor ainda, a gente vai fazer um ritual, né? Vamos imaginar que a gente vai fazer um ritual. Sempre que a gente vai lidar com a parte da espiritualidade, a gente está captando e emanando energia, né? Uma simples prática devocional que você faz ali no seu altarzinho aí que você tem na sua casa, né? Por mais simples que ela seja, ela é uma prática que vai captar a energia, né, dos seres que você estiver fazendo a sua prática, né? Você vai captar a energia do plano espiritual e você vai irradiar também, né? Toda a prática devocional que a gente irradia a nossa energia, né? E por onde a gente irradia a energia? E por onde a gente capta a energia? Pelos chakras, né? Então, se nós estivermos, por exemplo, usando uma peça de roupa que seja de material sintético, de tecido sintético, aí não importa o nome do tecido, tá? Se ele for sintético, ele vai ter a mesma característica, mesmo tendo nomes diferentes. O que vai acontecer? A fibra sintética, ela é como se fosse assim, meio impermeável, sabe? Ela não deixa passar a energia, entende? Ela pode ser fresquinha, ela pode ter uma malha, assim, uma trama até mais aberta, mas a nível energético, né, a energia do próprio tecido sintético é muito diferente da energia de um tecido de fibras naturais. Então, não sei se vocês sabem, mas a maioria, né, dos tecidos sintéticos tem a sua origem no petróleo, tá? Então, se a gente for analisar energeticamente, né, o que é o petróleo, a gente vai ver que não tem assim, uma energia boa, tá? Apesar de ser o que move, né, assim, as indústrias, mas a gente, energeticamente falando, a gente sabe que não é uma energia boa. Então, o que acontece? Quando você está fazendo uma prática devocional e você está com uma vestimenta que é de origem sintética, a sua captação energética e a sua irradiação vão ficar prejudicadas, né? Vão ficar prejudicadas exatamente porque você não vai conseguir fazer esse livre fluxo, tá? Da captação e da irradiação da energia por conta da energia própria do tecido que é sintético. Então, quando você está fazendo uma prática devocional, né, uma oração, um ritual, e você está usando um tecido de fibras naturais, não vai haver nenhum obstáculo entre a sua captação e a sua irradiação energética, tá? Então, o que a gente sugere? Que quando vocês estiverem fazendo suas práticas devocionais, seus rituais, ou qualquer prática que você entre em contato com a espiritualidade, que você possa estar com roupas de tecidos naturais, tá? Que é isso que, obviamente, eu também vou colocar em prática, né? E assim, na verdade, até intuitivamente, eu até já faço isso, né? Porque quando eu vou fazer uma prática devocional, quando eu vou fazer uma oração, um ritual, eu já, assim, intuitivamente, eu já coloco alguma coisa que não seja sintética, tá? Então, agora, sabendo disso, agora que a gente presta mais atenção ainda. Então, toda vez que você for fazer uma prática devocional, ou alguma prática que você vai lidar com a espiritualidade, procura usar uma peça que seja de um tecido natural. Pode ser uma peça simples, uma peça básica, tá? Não precisa ser nada rebuscado, porque o importante ali é que você vai estar com uma fibra natural e essa fibra natural ela não vai obstruir e nem bloquear
o livre trânsito das energias, tá? Então é isso que é interessante a gente tomar conhecimento. Outra coisa também, agora falando de saúde, né? Eu falei até agora da questão energética, mas tem a questão de saúde também, né? Os tecidos sintéticos, eles não fazem muito bem para a saúde. Por quê? Porque eles acabam retendo, né, o calor, dependendo do tecido, né? Tem tecidos sintéticos que eles são muito quentes, muito abafados, então você fica com aquela umidade da própria transpiração, né? Acaba deixando assim os poros mais obstruídos da sua pele. Então, de um modo geral, né, principalmente no período de calor, os tecidos sintéticos, eles não vão te fazer bem, né? Assim, se você usar todo dia, por muitas horas, não vai ser muito legal. Então, o que a gente pode fazer para minimizar um pouco esse impacto? É alternar, né? Alternar tecidos sintéticos com tecidos naturais e priorizar, na medida do possível, o uso, né, de tecidos sintéticos, priorizar, sim, na verdade, o uso de tecidos naturais, né, melhor dizendo, na hora que você for fazer as suas práticas devocionais ou alguma prática voltada à espiritualidade, né? Às vezes, uma meditação, né, se você puder estar fazendo com algum tecido que seja natural, né, você vai sentir, além de você sentir um conforto físico, você vai conseguir sentir melhor o movimento das energias, né? O livre fluir das energias. Então, gente, dentro assim, da gama de tecidos, de fibras naturais, né? Que existem poucas opções comparando com as sintéticas, né? As sintéticas têm uma infinidade de subcategorias de tecidos que tem no mercado. Agora, as fibras naturais são em menos variações, porém vale a pena a gente procurar ter uma peça ou outra de fibra natural exatamente para quando a gente precisar fazer alguma prática dessa ordem, se é que vocês têm afinidade com a prática, né, gente? Por isso que eu estou falando, é uma questão assim de informação, né? Não é para sair já se desfazendo de tudo. Não é, o objetivo não é esse. O objetivo é só trazer a informação para que vocês possam avaliar dentro do hábito de vocês, né? Então, se vocês são pessoas que estão bastante inclinadas a fazerem práticas devocionais, a fazer rituais e meditações, né? Estão mais inclinadas a fazer as suas práticas de contato com a espiritualidade, é interessante ter peças com tecidos naturais, tá? Agora, se as práticas devocionais de vocês não são assim tão, como eu vou dizer, não são assim um hábito, né? Então aí vocês podem optar por aquilo que vocês acham mais conveniente, tá? Então, porque eu não estou querendo dizer para vocês o que é certo, o que é errado, tá? Então, não é porque uma coisa é bom para um que vai ser bom para todo mundo. Existe essa variação exatamente porque cada pessoa vai ter uma afinidade diferente com certas práticas, né? Eu estou falando até pela minha própria prática, né? Que até sem saber exatamente de como funcionava, eu já sentia assim intuitivamente que durante as minhas práticas era mais interessante eu usar uma peça de tecido natural. Então, quais são as peças, né? Quais são os tecidos naturais, de fibras naturais? Então, nós temos o algodão, né? Nós temos o linho, né? Que são o algodão e o linho são as duas fibras que a gente tem mais variedades, né, no mercado. O linho, ele, além dele ser uma peça natural, ele é bem fresquinho, ele traz assim uma leveza. Então, às vezes, né, uma blusa ou um conjunto, né, de linho já é o suficiente, né? Não precisa ter 20 conjuntos de linho no armário
para dizer que tem a peça natural. Não, você pode ter uma ou duas peças, porque também, né, gente, não precisa ter muita quantidade. Às vezes, você ter algumas peças coringas, né, que vocês possam usar em várias ocasiões, né? Acho que isso também é uma coisa bem interessante. Né? Eu vou falar no próximo vídeo a questão de quantidade e qualidade, né? O quanto que isso também interfere na nossa vida espiritual, né? É bem interessante isso. Então, gente, fica uma dica, né? Todos os tecidos que não são algodão, linho, a seda, né, que é um tecido que é um pouco fora da nossa realidade, né, gente? Até pela quantidade e também pelo valor, mas ele é considerado uma fibra natural. E temos também, então é o linho, o algodão, a seda, a lã, né, que também ela é de origem animal, porém é de uma forma que não há a morte do animal. Então, é considerado pelas pessoas que entendem de tecidos como um tecido de ordem natural, de fibra natural. Mas assim, aqui a gente fica entre esses dois, que é o algodão e o linho, tá? Então aí fica uma dica, né? Fica uma dica não, fica uma sugestão para que vocês possam ter assim uma opção de usar um tecido que não seja nocivo energeticamente para quando vocês estiverem fazendo as suas práticas devocionais e os seus rituais e as suas orações. Isso não quer dizer, né, gente, que a gente não possa sair para um evento normal, né, com peças de fibras naturais, porque conforme você vai vendo, conforme você vai sentindo, né, na sua própria energia esse fluir através das fibras naturais, é muito natural que você vai começar a optar mais pelas fibras naturais ao invés das fibras sintéticas, tá? Mesmo numa situação em que não seja estritamente voltada para a prática devocional. Às vezes você vai para uma entrevista, às vezes você vai para um happy hour, às vezes você vai, por exemplo, no próprio trabalho, né, você vai perceber, né, com o uso que as peças que têm fibras naturais elas são mais confortáveis, elas te deixam melhor até energeticamente. Exatamente por isso, porque a troca energética, tá? Mesmo quando a gente não está fazendo uma prática devocional, existe a troca energética, né? Nossa, com o ambiente, com as pessoas com quem a gente interage. Então, se você está com um tecido de fibras naturais, essa troca ela é muito mais fluida, né? Ela é muito mais livre e você acaba se reabastecendo, né? Você quer ver uma coisa interessante? Por exemplo, você vai num parque, né? Para ficar em contato com a natureza. Faça essa experiência para vocês perceberem na pele de vocês. Vão para um parque, né? Para um lugar assim de natureza. Façam essa experiência de duas maneiras. Numa delas, vocês vão com roupa sintética. Na outra, vocês vão com roupa de fibras naturais. E aí, vocês comparam a sensação que vocês tiveram. É bem nítida a diferença, tá? Então, para vocês poderem entender como que funciona essa questão de troca energética, né? Procurem estar em contato com a natureza. Num momento, com roupas sintéticas, qualquer tecido sintético. E num outro momento, com tecido de fibra natural. Vocês vão perceber nitidamente a diferença. E aí, gente, vocês vão podendo fazer as suas escolhas, né? Então, vocês podem fazer um híbrido, né? Uma hora uma peça de um tipo, outra hora uma peça de outro tipo, até vocês conseguirem gradativamente ir fazendo as substituições, se é da vontade de vocês, né, gente? Porque cada um vai fazendo as suas trocas conforme a sua vontade, conforme a sua afinidade com a proposta, tá? Então, eu deixo vocês nesse momento com essas informações, tá? Eu queria, assim, trazer essa explicação até para vocês poderem entender o que acontece a nível energético, né?
Às vezes a gente se sente mal, né? Às vezes vai num lugar, não está muito legal, né? Às vezes não é só a energia do ambiente, às vezes é esse bloqueio na fluidez da energia que a gente acaba sentindo por conta de algum tecido de fibra sintética que a gente possa estar usando. Vocês querem ver um tecido assim que bloqueia praticamente todo o fluxo energético? É o tecido com lycra, tá? Apesar de ser assim, um tecido polêmico, né, que muitas pessoas gostam, mas se você for pensar a nível energético, a lycra, ela é dos tecidos sintéticos aquela que mais prejudica o livre fluir das energias, tá? E aí depois em segundo lugar vem o nylon. Então aí fica assim uma dica, né, gente? Procurar evitar assim, né, de ficar muito tempo usando esses dois tipos, porque realmente eles acabam com a energia. Eles acabam com a energia. E aí acaba também bloqueando, né, assim, dificultando o livre fluir das energias dos chakras. E isso a longo prazo, tá? Quando o chakra ele não tem aquela fluidez energética para captar e para irradiar, se ele fica obstruído por muito tempo, né, por anos, isso pode acabar acarretando em doenças relacionadas aos órgãos aos quais aquele chakra rege. Então, por isso que essa questão de tecidos, ela é bastante importante e precisa ser observada, porque a longo prazo, às vezes a gente acaba ficando com alguma enfermidade por conta do desconhecimento dessa questão energética, tá bom? Então, gente, espero que tenha esclarecido para vocês. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários, tá? A gente vai respondendo para vocês. E gratidão pela sintonia e até a nossa próxima oportunidade.